Olha, hoje em dia no futebol, dado é o que não falta, né? Tá por toda parte. Mas num esporte que é decidido em segundos, em momentos, como é que a gente sabe se um número está nos levando para a vitória ou se é só, sei lá, uma distração bonita na tela? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui. A diferença entre os dados que só encantam e aqueles que realmente decidem o jogo. Pensa bem. Quem assiste a um jogo já viu isso 1 milhão de vezes, sabe? Aquelas estatísticas, quilômetros corridos, os mapas de calor super coloridos e, claro, o eterno debate sobre posse de bola. São as métricas que dominam a transmissão, que preenchem a tela. E, para muita gente, parece que ali tá a verdade absoluta sobre o jogo, né? Só que, e se não for bem assim? Essa é a grande questão aqui. E se a maior parte desses números que vemos todo santo dia for, na verdade, só ruído? E se eles, no fim das contas, não ajudarem em nada na hora de tomar as decisões que realmente ganham o jogo? Isso leva a gente para um ponto crucial: a diferença entre o que parece ser e o que realmente é. O futebol de hoje, como diz o autor Thiago Borges, vive uma espécie de encantamento visual. A análise de dados moderna se veste para a festa, né? É assim que ela aparece, com dashboards super sofisticados, gráficos cheios de cor, visualizações que, sério, parecem ter saído de um filme de ficção científica. A embalagem é perfeita, mas a pergunta que não quer calar é: o que tem dentro dessa embalagem? O que tem por baixo de toda essa beleza? E essa obsessão toda pela aparência, pela estética, nos joga direto no centro do problema. O perigo que é confundir algo que parece bom com algo que é, de fato, eficaz. E olha, tem uma citação da nossa fonte original que resume isso de forma perfeita. Diz assim, ó: vejo cada vez mais clubes encantados por plataformas que entregam números bonitos, mas sem contexto, sem lógica, sem impacto prático. Poxa, isso é uma crítica na veia, né? Uma crítica direta a uma tendência que tomou conta do esporte. O autor até criou um nome para esse fenômeno, um nome bem bom: pintura estatística. Para entender melhor, pensa no seguinte: um jogador correu 12 quilômetros num jogo. Nossa, parece impressionante, né? Mas, e se a maior parte dessa correria toda foi inútil? E se ele correu fora de posição, sem ajudar em nada na estratégia do time? Pois é, sem o contexto tático, o tal dos quilômetros corridos vira só um número bonito, uma pintura, totalmente desconectado do que realmente faz um time ganhar. Fica bem clara a diferença, então. De um lado, temos as métricas que só encantam, sabe? Aquelas que são visualmente lindas, mas vazias de contexto, e do outro lado, as métricas que decidem. Essas têm um propósito só, bem claro: trazer clareza, mostrar o caminho para a vitória. E não se engane, as consequências de focar na métrica errada são muito reais. Dentro de campo, um dado sem sentido é só ruído, só atrapalha a comissão técnica. Lá no escritório, é tempo e dinheiro jogados fora. E lá em cima, na diretoria, é um risco gigantesco basear decisões importantes em informação que não quer dizer nada. Ok, acho que o problema ficou bem claro, né? Então, como é que a gente começa a sair disso? Como a gente pensa na solução? Bom, tudo começa com uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. Tudo começa em fazer a pergunta certa. E a pergunta que o autor propõe olha de uma simplicidade que chega a ser genial, é poderosa. A pergunta é: este atleta, hoje, contribui para a vitória? Só isso. Essa pergunta sozinha já corta todo o ruído. Ela joga fora o eu acho que e foca no que realmente importa, o impacto de verdade, agora, no resultado do jogo. E foi a partir dessa pergunta-chave, dessa pergunta fundamental, que nasceu uma solução bem prática, que foi batizada de código de análise. Mas o que é esse tal de código? Bom, é uma ferramenta desenhada para uma coisa: responder aquela pergunta que a gente acabou de ver. O objetivo dela é simples: pegar evidências concretas, dados que vêm do jogo de verdade, para tirar o achismo da jogada. É para focar 100% na análise objetiva. E olha, essa ferramenta não apareceu do nada, não foi feita da noite para o dia, de jeito nenhum. Foram 5 anos. 5 anos de um desenvolvimento super rigoroso, passando por todas as etapas: construção, ajustes, um monte de testes, validações. Isso mostra o tamanho do compromisso com a precisão, né? A ideia era garantir que a solução realmente funcionasse, e não que ela só parecesse boa. E só para se ter uma ideia da profundidade de tudo isso, a ferramenta usa, hoje,
88 algoritmos diferentes para avaliar um único atleta. 88. E cada um deles focado em uma coisa concreta do jogo, sabe? Desde a eficiência de um passe até a recuperação de bola numa zona perigosa do campo. Isso mostra que por trás daquela pergunta simples existe uma complexidade gigantesca. E tudo isso leva a gente de volta para o começo da nossa conversa. O objetivo final aqui nunca foi criar mais um painel cheio de gráficos impressionantes. Não, o objetivo sempre foi, e ainda é, dar clareza. Clareza técnica para quem tem que tomar as decisões que importam. Então, qual é a grande lição que fica disso tudo? É que essa busca por clareza vai muito, mas muito além de uma ferramenta específica ou até do próprio futebol. No fundo, a gente está falando de uma habilidade essencial, a de usar dados para de fato decidir alguma coisa. E essa, eu diria, é a ideia central de toda essa análise, é a frase que resume tudo: no futebol moderno não basta ter dados, é preciso traduzir dados em decisões. É isso. Ter a informação é só o começo. O que vale mesmo, o que muda o jogo, é o que se faz com essa informação. Então, qual é a tal habilidade que realmente importa? A gente pode resumir num processo de 3 passos, bem simples. Primeiro passo: comece pela decisão que precisa ser tomada. Não pelos dados, pela decisão. Segundo passo: aí sim, encontre os dados que vão ajudar a tomar essa decisão. E o terceiro, que é o mais crucial de todos: traduz esses dados em uma ação, em algo concreto. Porque no fim do dia é isso, é essa capacidade de transformar um número numa ação que separa os clubes que evoluem de verdade, que se adaptam, daqueles que ficam para trás só colecionando pilhas e mais pilhas de números bonitos, mas que não servem para nada. E essa reflexão final, ela não vale só para o futebol, não. Vale para os negócios, vale para qualquer área da vida. A pergunta que fica é: a equipe está só colecionando números bonitos ou está de verdade construindo vitórias? A resposta para essa pergunta, ela pode definir todo o futuro.